Agora, porta, caminho e alvo. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que existem dois ambientes espirituais, Império das Trevas e o Reino do Filho. Olha aí, ó. Tá aqui os dois O Picasso do reino. O Picasso da internet. Então aqui, ó, tá os dois ambientes espirituais, o Império das Trevas e o Reino de Jesus. E para a pessoa sair do Império das Trevas e entrar dentro do Reino de Jesus, existe um acesso. Esse acesso se chama porta estreita, como Jesus disse em Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, olha a porta aí, ó. Então a porta é o ponto de transição para o homem sair daqui e entrar aqui. E depois que ele passa pela porta, ele começa a andar no caminho, como Jesus disse em Mateus 7,14, ó. Apertado é o caminho que conduz para a vida. Olha só, então tem porta e depois tem um caminho. Então quando a pessoa está aqui do lado de fora, ela passa pela porta, ela entra no caminho e começa a andar em direção ao alvo. Como diz aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Ó, prossigo para o alvo. Então tem porta, caminho e alvo. No mundo tem 7 bilhões de pessoas. Essas 7 bilhões de pessoas, ou elas estão aqui do lado de fora, ou elas estão aqui do lado de dentro. Depende. Aqueles que passaram pela porta estão aqui dentro do caminho. Aqueles que não passaram pela porta estão aqui no Império das Trevas. E quando esse texto de Colossenses 1,13 fala do Império das Trevas, ele não está falando do inferno. E nesse mesmo texto de Colossenses 1,13, quando fala do reino de Jesus, não está se referindo ao céu, ou, em outras palavras, a Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Não, está se referindo a um ambiente espiritual, onde as pessoas pertencem. Tá? Então, todas as pessoas que estão no planeta Terra, ou elas pertencem ao Império das Trevas, ou elas pertencem ao Reino de Jesus. Mesmo que dentro de uma casa tenha uma família de 5 pessoas, essas 5 pessoas, pode ser que 2 delas estejam dentro do reino de Deus e 3 do lado de fora. Depende, quem passou pela porta do reino de Deus está dentro do caminho no reino de Jesus. Quem não passou está do lado de fora, mesmo que more debaixo do mesmo teto e compartilhe o mesmo espaço geográfico. Então, as pessoas do mundo inteiro, elas compartilham o mesmo espaço geográfico, o planeta Terra, mas todas essas pessoas pertencem a ambientes espirituais diferentes. Ou elas estão no Império das Trevas, ou elas estão no Reino de Jesus. Quem passou pela porta está dentro do Reino de Jesus. Quem não passou está do lado de fora. Amém, meus irmãos? Deixa eu voltar aqui. Aí. Maravilha. Amém, gente? Até aqui tranquilo, né? Super simples. Maravilha. Então, gente, olha só. A porta do reino de Deus é o único acesso ao caminho, ao reino de Deus. Não tem outro acesso. Por que eu estou dizendo isso? Porque praticar boas obras não dá o privilégio da pessoa entrar dentro do reino de Deus sem precisar passar pela porta. Então, do lado de fora, no Império das Trevas, tem todo tipo de gente. Pessoas que praticam boas obras e más obras. Tá? O único jeito dessas pessoas que praticam boas obras e más obras entrar dentro do reino de Deus é passando pela porta. Não tem outro acesso. Amém? Maravilha. Então, vamos lá.
Deixa eu voltar aqui no nosso material. Estou compartilhando a minha tela aqui. Maravilha. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá, vamos lá. Aqui. Claro, claro. Eu sou ele caminho. Claro, seguramente. A Melissa está falando aqui que quando a gente entende que Jesus é o único caminho que nos leva até Deus, é literalmente isso, porque Jesus é o caminho. Só que, além de Jesus ser o caminho, Jesus é a porta também, porque ele disse em João 10:9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Então, o que é salvação? Salvação não é ir para o céu, salvação é passar pela porta, porque em João capítulo 10, versículo 9, está escrito, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Tá? E Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for através dele, tá? Então, gente, agora a pergunta que fica flutuando no ar é: por que que os seres humanos estão do lado de fora do reino de Deus? Por que que o ser humano está aqui do lado de fora? Ó? Porque a Bíblia diz que o ser humano já nasce lá do lado de fora. Vamos ler 3 textos que falam sobre isso. Ó. Salmo 51, versículo 5, Salmo 58, 3 e Romanos 3, 12. Olha só. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha o Salmo 58. Desviaram-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham. Olha Romanos 3:12. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, o ser humano, ele já nasce aqui no império das trevas como uma criatura caída em pecado. Então, esse ser humano que já nasce aqui do lado de fora, ele vai ter que tomar uma decisão de entrar pela porta se ele quiser entrar dentro do reino de Deus. Agora, a próxima pergunta que fica flutuando no ar é: como que faz para passar pela porta do reino de Deus? Então, olha só, antes de responder essa pergunta, é importante a gente entender que Jesus é a porta, como ele disse, ó, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, em João 10:9. Jesus é o caminho, ó, ele disse, eu sou o caminho, em João 14:6. E Jesus é o alvo, por quê? Porque nós fomos predestinados para ser conforme a sua imagem e semelhança. Então o alvo é ser parecido com Jesus, plenamente. Nós estamos caminhando para isso. Tá? Mas como que faz então para passar pela porta? Ou como é a experiência prática de passar pela porta do reino de Deus? Pedro respondeu isso em Atos capítulo 2, versículo 38. Ó. Olha o que ele disse aqui. Ó. Respondeu-lhes Pedro: aceitem a Jesus como único e suficiente Salvador e sereis salvos. Amém? Deixa eu ver aqui vocês. Quem disse amém aí? Hã? Quem disse amém aí para essa pergunta? Por que amém? Hã? É isso que está escrito ali? Porque já nos arrependemos. Ah! Então, para passar pela porta do reino de Deus, não tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. O que está escrito ali na Bíblia? Que tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. É isso que está escrito na Bíblia. Meus irmãos, eu li a Bíblia 14 vezes inteira, de capa a capa. Não existe nenhum versículo no Velho Testamento e nenhum versículo no Novo Testamento
que promete salvação para o pecador que levanta a sua mão e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não existe esse versículo na Bíblia. Mas Márcio, então peraí, você está dizendo que na igreja primitiva as pessoas que se convertiam, elas não aceitavam a Jesus como único e suficiente Salvador? Não! Mas o que elas faziam então para se converter? Se arrependiam, eram batizados e recebiam o Espírito Santo. É assim que eles faziam. E por que a gente não faz isso? Não faço ideia. Ah, aliás, eu faço ideia sim. Se chama tradição. Lembra que eu contei da história da carne cortada pelas pontinhas? Lembra dessa história? Tinha uma mulher cozinhando uma carne. Aquela carne que tem recheio no meio. Aqui em São Paulo, a gente chama de lagarto essa carne. Mas acho que na Bahia, Miriam, tem outro nome, não tem? A carne que tem recheio no meio. É lombo, né, Fernando? Hã? Deve ser paulista. Paulista. Paulista do lagarto, né? Paulista. Essa. Ou pode ser lombo também. É, eu ouvi falar que chama paulista aí na Bahia, é isso mesmo. Então, aí tinha uma mulher cozinhando paulista. A carne, não os paulistas. E aí o que ela fazia? Ela cortava as pontinhas da carne e botava dentro da panela. Aí uma pessoa viu ela fazendo isso, ficou curioso, perguntou assim: por que tem que cortar as pontinhas da carne para botar dentro da panela? Aí ela falou assim: ah, foi a minha mãe que me ensinou e assim é o certo de fazer. Ah, mas sua mãe é viva? É, mora lá não sei onde. Posso ir na casa dela? Tá aqui o endereço. Foi lá na casa dela. Oi, minha senhora, conheci tua filha cortando as pontinhas da carne, disse que aprendeu com a senhora, tô muito curioso. Por que tem que cortar as pontinhas da carne para botar dentro da panela? Aí ela falou assim, não sei, foi minha mãe que me ensinou. E assim é o certo de fazer, minha mãe ia ensinar um negócio errado? Ah, sua mãe é viva? É uma anciã que mora lá não sei onde. Posso ir na casa dela? Vai, tá aqui o endereço. Chegou na casa dela. Oi, minha senhora, conheci tua filha, conheci tua neta, cortando as pontinhas da carne, disse que aprendeu com a senhora. Não vai me dizer que a senhora aprendeu com a sua mãe. Ela disse, não, meu filho, foi eu que inventei. Ensinei minha filha e minha neta. Mas minha senhora, pelo amor de Deus, eu não consigo nem dormir à noite. Por que tem que cortar as pontinhas da carne para botar dentro da panela? Não, meu filho, é que minha panela era pequenininha. E a carne não cabia dentro da panela, e tinha que cortar as pontinhas. E a neta dela estava numa panela desse tamanho, cortando as pontinhas, nem sabia por quê. O nome disso é tradição. Alguém disse que tem que aceitar Jesus. E está todo mundo aceitando. Mas ninguém foi lá na anciã, lá, para saber por quê. Nós precisamos ir lá na fonte. Por que nós praticamos o que praticamos? Por que acreditamos no que acreditamos? Porque é uma tradição que um dia alguém disse? Ou porque está na palavra? Nós temos que ser que nem os bereanos em Atos 17, né? Eram mais nobres do que os tessalonicenses. Porque eles escutavam com toda a avidez a palavra e conferiam nas escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Então nós precisamos conferir. E se a gente for conferir, a gente vai perceber que não existe nenhum versículo na Bíblia que promete salvação para as pessoas que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador. Esse é um apelo que Jesus e os apóstolos nunca fizeram. Mas Márcio, então como é que é? Está escrito em Atos 2:38.
Ali Pedro estava pregando para uma multidão de milhares de pessoas. Quando ele terminou a pregação, qual foi o apelo que ele fez? Que eles tinham que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. E naquele dia, 3.000 pessoas foram batizadas. E ninguém aceitou Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque para experimentar o novo nascimento, para se converter, para ser salvo, ser justificado, redimido, perdoado, tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Então, nós precisamos fazer uma desintoxicação das tradições que estão instaladas na nossa mente. Existem tradições católicas, mas existem também tradições evangélicas. Por exemplo, uma tradição católica. O padre tem que ser solteiro. É uma tradição. A hóstia é uma tradição. Batizar bebê é uma tradição. Imagem é uma tradição. Tudo isso é tradição católica. Que nós precisamos nos desintoxicar. Mas tem tradições evangélicas também. Por exemplo, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador para ser salvo. É uma tradição evangélica. Só o pastor que pode batizar. É uma tradição evangélica. Igreja tem que ter nome. É uma tradição evangélica. Tá? Então, existem tradições católicas e evangélicas que não são bíblicas e que nós precisamos nos desintoxicar. Tá? Muito bem. Então, meus irmãos, como que faz para passar pela porta do reino de Deus mesmo? Se arrependendo. O que mais? Achei que ia ser um de cada vez falando, mas ninguém ligou o microfone. Ia lá. Arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Amém. É assim que faz. Amém, meus irmãos? Tranquilo até aqui? Maravilha. Vamos voltar lá então. Perguntas? Dúvidas? Não? Vamos voltar lá então? Maravilha, vamos voltar. Aí, foi. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá, então vamos lá. Então, gente, olha só. Tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo, conforme está em Atos 2:38. Então, olha só, gente, ó. Arrependimento mais batismo mais receber o Espírito Santo é igual a novo nascimento. Tá? Então, a soma dessas três experiências aqui, ó, é igual a novo nascimento. O que o novo nascimento faz na minha vida? O novo nascimento faz isso aqui na minha vida, ó. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então o novo nascimento, ele é uma experiência poderosa, que acaba com a produção de pecados. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática de pecado. O pecado na vida de um nascido de novo é um acidente. Não é uma prática constante. É diferente. Uma pessoa que é dominada pelo pecado e vive praticando ele, do que uma pessoa que é dominada pela santidade porque nasceu de novo. Tá? Então, nós
reproduzimos a semente que guardamos dentro de nós. Se a semente que está dentro de mim é a semente do pecado, eu vou reproduzir pecados. Se a semente que está dentro de mim é uma semente divina, eu vou produzir santidade. O padeiro faz pão, o motorista dirige. O pecador produz pecados, o santificado produz santidade. Cada um reproduz segundo a sua espécie. Tá? Então, olha só, o novo nascimento, meus irmãos, é uma virada poderosa na nossa vida. Olha o que a palavra fala. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quais coisas velhas que se passaram na minha vida? A partir do momento que eu nasci de novo. As coisas da velha vida, a má conduta, os pecados, a rebeldia, os costumes mundanos, a concupiscência da carne, a vã maneira de viver, tudo isso se tornaram coisas do passado. Por quê? Porque eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Então, antes de eu nascer de novo, eu era drogado, eu era viciado em cigarro, em bebida alcoólica, palavrão, mentira, balada, mundão, pecado, trevas. Mas quando eu nasci de novo, todas essas coisas se tornaram coisas do passado na minha vida. Agora eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura. Já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, eu já estou crucificado. Aquele velho Márcio mundano morreu, você nunca mais vai ver ele por aí. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. Esse novo nascimento é uma experiência poderosa que todo ser humano precisa experimentar para ele conseguir andar bem no caminho. Então, gente, olha só. Chegar no alvo é resultado de andar bem no caminho, ó. E andar bem no caminho é resultado de passar bem pela porta. Ser um bem-nascido. E passar bem pela porta é resultado de uma boa proclamação quando eu estou aqui fora. Ó. A proclamação do Evangelho do Reino. Amém, meus irmãos? Deixa eu voltar aqui. Aí. Maravilha. Amém, gente? Tranquilo até aqui? Simples? Muito bem. Bênção demais. Vamos avançar mais um pouco? Maravilha, vamos lá. Oi, alguém falou alguma coisa? Eu falei. Depois eu pergunto. Oi, não, pode falar, Fernando, pode falar. Então, todas essas pessoas que acham que só em clamar o nome de Jesus vão ser salvas, estão enganadas? Tchan! Essa é a pergunta do milhão. Você batizar, tem que fazer uma... Porque olha só, Fernando, eu sei que é chocante. Eu sei que é chocante. Mas Deus só se responsabiliza por aquilo que Ele prometeu. Se Ele não prometeu e nós prometemos em nome dEle, Ele não tem nada a ver com isso, Ele não vai se responsabilizar por isso. Então, por exemplo, Ele nunca prometeu que se a gente cortar o bolo no aniversário e fazer um pedido, esse desejo vai se realizar. Ele nunca prometeu isso. Quem promete isso somos nós. Ele nunca prometeu que se eu jogar o dente em cima do telhado, o meu desejo vai se cumprir. Ou se eu comer lentilha na virada do ano e usar roupa branca, eu vou atrair prosperidade financeira. Lá a gente tem que colocar o dente embaixo da almofada
E a gente já fala que vem um rato que traz dinheiro para a pessoa, para o menino. Olha! É o pai que coloca o dinheiro, né, embaixo da almofada. Então, A gente é a fada do dente aqui. a fada do dente. É. Salonguinho dá 3 pulinhos e por aí vai. Então, olha só, é chocante, mas é a realidade. Deus não se responsabiliza. A Marina tá dando risada lá. Deus não se responsabiliza por aquilo que ele não prometeu. Ele nunca prometeu salvar o pecador que levanta a sua mão e repete a fórmula: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ele nunca prometeu isso. O que ele prometeu está na Bíblia. Aí sim, ele se responsabiliza por cumprir aquilo que está na Bíblia. Mas se ele não prometeu, ele não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com essa fórmula de aceitar Jesus. Ele não tem nada a ver com isso. Isso é coisa dos homens. É que os homens usam o nome de Deus nessas fórmulas que eles criam. Mas só porque está sendo usado o nome de Deus para isso, não significa que ele prometeu ou que ele se responsabiliza por isso daí. Deus só se responsabiliza por aquilo que ele prometeu. O que ele prometeu está na Bíblia. Está na Bíblia. Aí, muita gente pode falar assim, ó: mas Márcio, em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: se confessares com tua boca, não é? Mas gente, olha só, o que está escrito nesse versículo? Nesse versículo está escrito assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, não diz Salvador, é só ler lá. Nós vamos chegar nessa parte. Tá? Então, a primeira coisa é: a gente precisa entender, para nascer de novo, ser justificado, redimido, salvo, perdoado, passar pela porta, se converter, ou o nome que a gente quiser dar para isso, a gente precisa se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. É assim que faz. Oi, Miriam. Eu estou pensando aqui, aceitar Jesus é quando a gente já se arrepende, né? Já batizamos e recebemos o Espírito Santo, né? Aí é aceitar Jesus, né? Porque muitas pessoas aceitam Jesus, falando de Jesus, mas na hora, na verdade, não faz a vontade do Senhor, né? E eu vou ir, né? Ir fazer discípulo, né? Depois de nascer de novo. Exatamente. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa substituir essa tradição de aceitar Jesus por Atos 2:38, que é o que está na Bíblia. Né? Então, quando a gente, por exemplo, então eu vou montar um quadro aqui, ó. Vou montar um quadro fictício para a gente entender a aplicação de tudo isso. Eu termino essa reunião aqui, eu vou ali no mercado comprar pão. Chego ali no mercado, tem uma pessoa na fila do mercado ali, atrás de mim. Eu olho para essa pessoa e falo: oi, bom dia. Aí ela fala: meu dia não está muito bom não. Aí eu falo: puxa, mas você sabe que Deus, ele pode transformar o seu dia mal em um dia bom. Mas como? Deus se esqueceu de mim, eu só sofro. Eu falei: ele não se esqueceu de você. Esse sofrimento pode durar um tempo, mas a Bíblia fala que a alegria vem pela manhã. E essa alegria vem do Senhor na sua vida. Pode ser no dia de amanhã, pode ser nos próximos dias. E essa alegria, ela invade o nosso coração quando nós somos salvos. Como Davi disse: restitui a alegria da salvação. É uma grande, dá muita alegria ser salvo,
redimido, lavado dos nossos pecados. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho mais sobre isso com você. Você gostaria de tomar um café comigo? Ah, tá bom, pode ser. O que você vai fazer amanhã às 2 horas da tarde? Ah, amanhã, domingo, 2 horas da tarde eu tô livre. Vamos tomar um café então? Vamos. Posso anotar seu WhatsApp? Pode. Aí eu anoto o WhatsApp dessa pessoa. Aí amanhã, 1 hora da tarde, vamos tomar um café ali na cafeteria ali do centro? Ah, vamos. Aí a gente chega lá, eu sento, oi, puxa, que bom que você veio, gostaria de compartilhar um pouquinho mais sobre essa salvação que dá alegria com você. Ah, tá bom. Olha, tá vendo esse texto aqui de Gênesis? Fala que Deus ele tem um propósito. Só que o homem caiu do propósito. Aqui em Gênesis capítulo 3, o homem cometeu o pecado e ele caiu do propósito. Só que Deus enviou Jesus, e Jesus ele é eterno, sempre existiu, se tornou carne e osso, nunca pecou, fez grandes obras, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi exaltado e vai voltar. E quando Jesus fez tudo isso, ele abriu uma porta para que a gente possa entrar e receber essa salvação, ser redimido e perdoado dos nossos pecados. Para passar pela porta, a Bíblia fala em Atos 2,38 que tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Aí eu pergunto, você já passou pela porta? Puxa, eu não passei pela porta, eu estou do lado de fora. Ah, e o que você quer fazer? Eu me arrependo. Eu quero passar pela porta. Podemos marcar seu batismo para a semana que vem? Podemos. Aí na semana que vem eu vou lá, batizo essa pessoa, e aí agora eu começo a ensinar ela a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Pronto, fiz um discípulo. Em nenhum momento eu falei para essa pessoa aceitar Jesus. Então nós precisamos saber guiar uma pessoa até a porta do reino de Deus, para que essa pessoa tenha, vamos dizer assim, eu não gosto dessa palavra que parece muito seca, muito técnica, mas eu não encontro outra. Essa pessoa tenha informações necessárias para ela tomar uma decisão, se ela quer passar pela porta ou se ela quer continuar do lado de fora, porque ela tem que decidir isso daí, né? Porque o evangelho é uma proposta. Jesus falou assim, quem quiser me seguir, né? Então, é uma decisão de cada um. Só que eu preciso dar todas as informações necessárias para essa pessoa ter o mínimo necessário para tomar uma decisão de passar pela porta. Só que para essa pessoa passar pela porta, ao invés de eu ficar empurrando ela para aceitar Jesus, não sei o quê, não, eu compartilho com ela. Olha só, Deus ele tem um propósito para a humanidade. Esse propósito é eterno. Só que o homem caiu desse propósito. Por isso que o mundo está bagunçado desse jeito. Aí vai fazendo sentido para a pessoa. Aí Deus não desistiu do seu propósito. Ele desceu aqui na terra e fez tudo aquilo lá. Quando ele fez tudo aquilo, ele abriu uma porta para todo aquele que passar entrar no caminho. Para passar pela porta tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Agora a decisão é sua. Então nós precisamos saber guiar as pessoas até a porta, para que elas tomem uma decisão. Amém, meus irmãos? E aí, o que vocês acham? Pode falar, Fernando. Fernando, acho que tem mais perguntas. Diga, Fernando, vai lá, manda bala. Não? Já esclareceu já a minha pergunta.
Então... Oi? Em relação então a isso aí. Oi, Fernando, desculpa. Eu estou dizendo porque tem muita gente sendo enganada em relação à pregação, então, né? Porque você vê que muitos pregam que tem que só aceitar a Jesus, mas não fala da real verdade de Cristo. É triste isso. E o mais triste é que, tipo assim, é uma pessoa na igreja, em Aspas, Fernando, vamos comigo no culto? Vamos. Você começa aí, começa a frequentar, não cuida da tua vida, te deixa jogado lá, tu que se vire. É a realidade de muita gente. Até congrega, tá lá de fora, o caráter não muda, não aprende a se relacionar com Deus. Cara, é bem triste. Pois é. Então, gente, ser igreja, né, é muito mais do que fazer um apelo, aceitar Jesus e frequentar um culto de domingo, né? Então, só que o que acontece? Na sua grande maioria, as denominações evangélicas, elas se aprofundaram um pouco mais do que os católicos, mas eles ainda ficaram num nível bem superficial. Por causa que as tradições evangélicas mantêm as pessoas nesse nível superficial, acreditando em promessas que várias delas não estão nem garantidas pela Bíblia. Como que eu vou prometer em nome de Deus uma coisa para alguém que não está garantida pela Bíblia? Para que fazer isso? Para encher o culto? Qual o objetivo disso? Aí, o que acontece? Acontece aquela outra realidade que é extremamente criticado pelo mundo. Aquele crente que não produz santidade. Então, o mentiroso, ele continua mentindo, mas agora é evangélico porque aceitou Jesus. O sonegador de imposto continua sonegando imposto, mas agora é evangélico porque aceitou Jesus. Aquele que é viciado em pornografia, continua viciado em pornografia, mas agora é evangélico porque aceitou Jesus. Aquele que falava palavrão, continua falando palavrão, mas agora é evangélico porque ele aceitou Jesus. Aquele que mentia continua mentindo, mas agora é evangélico porque aceitou Jesus. Então mudou a estética, mas não transformou a essência. Na verdade, ele continua sendo o reprodutor do pecado, né? Exatamente. Exatamente, porque ele não experimentou o novo nascimento. O novo nascimento... a pessoa experimenta o novo nascimento quando ela se arrepende, é batizado e recebe o Espírito Santo, não quando ela aceita Jesus. Entende? O novo nascimento é uma experiência poderosa. Puxa, a Marina escreveu aqui uma mensagem que eu pulei, peraí. Deixa eu pegar aqui. Esse conjunto de ações que envolvem a vida cristã são os que testificam que o crente aceitou a Jesus, porque quanto mais nos purificamos, mais nos tornamos semelhante a Ele, para sermos membros do corpo de Cristo. Crente que dá fruto de doutrina humana, exatamente. Né? Então, o que acontece? Na sua grande maioria, a pessoa aceitou Jesus e ela continua reproduzindo os pecados da velha vida, porque não experimentou o novo nascimento. Essa pessoa não se tornou uma nova criatura, ela só aceitou Jesus. Aceitar Jesus é uma coisa muito superficial, não produz mudança interior. É um apelo, só isso. Nem na Bíblia está. Para que fazer uma coisa que não está na Bíblia? Não faz sentido. Se a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, por que não fazer do jeito que está na Bíblia, ao invés de continuar com as tradições evangélicas? Não faz sentido.
se a gente ama tanto a palavra de Deus, se a gente prega tanto que a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, se a Bíblia está dizendo que tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo, por que não fazer isso? Para que continuar com as tradições? Se a tradição só muda a estética da pessoa para um rótulo evangélico sem ter mudado a sua essência, ele continua reproduzindo segundo a sua espécie. Pecado, mentira, e por aí vai. Então, o evangelho, ele precisa ser completo, precisa ser proclamado, pregado, ensinado para as pessoas de uma maneira completa, tá? Então, nós precisamos aprender a conduzir as pessoas até a porta do reino de Deus. Gente, todos esses textos, tudo isso aí que eu estou falando, estava tudo na Bíblia, eu mostrei as referências ali. A porta, o caminho, o alvo, o império das trevas, o reino de Deus, tudo na Bíblia. Império das trevas, o reino de Deus, Colossenses 1,13. A porta, Mateus 7,13. O caminho, Mateus 7,14. E o alvo, Filipenses 3,14. Para passar pela porta, que tem 3 batentes, Atos 2,38. Arrependimento, batismo, receber o Espírito Santo. Foi o que Pedro fez para batizar aquelas pessoas. 3.000 se converteram, era uma multidão de milhares de pessoas. Tá? Então, nós precisamos voltar para a Bíblia, voltar para a palavra de Deus e aprender e ensinar como está lá na Bíblia, como está lá na palavra. Mas, Márcio, tem pessoas lá na denominação que ali na sua fé inocente fizeram um apelo, aceitou Jesus, mas teve uma experiência com Deus e foi transformado e está ali realmente. Tá ali realmente. Tem gente assim. Tem gente que na sua fé inocente fizeram o apelo, aceitou Jesus, foi batizado e por graça e misericórdia de Deus, a pessoa está ali, teve uma experiência genuína e está ali realmente com frutos dignos de arrependimento. Mas na sua grande maioria não. Na sua grande maioria não. É diferente de uma realidade onde começa, por exemplo, com um grupo numa casa pequeno, de 5 pessoas, 6, 7 pessoas, e ali eles começam certo, ensinando e aprendendo e ensinando que Deus tem um propósito, que o homem caiu do propósito, quem é Jesus, a porta, o caminho, o alvo, o arrependimento, o batismo, receber o Espírito Santo. É bem diferente. E aí esse grupo de 5, 7 pessoas cresce e se torna 50 pessoas, todos bem vinculados, com frutos digno de arrependimento, sem religiosidade evangélica na cabeça,